Olá, tudo bem? Aqui quem eu falo é o Fábio, eu sou o sócio fundador da Profit Soluções e da Essencial de Contabilidade. E eu gostaria de compartilhar com você hoje algumas perspectivas, né, alguns cenários que eu acredito que se realizarão agora essa semana, tá? Então eu tenho acompanhado muito, acho que dois atores, né, importantíssimos nesse momento que nós vivemos, que é o ministro da Saúde, né, voltado como, né, dando uma perspectiva do avanço do vírus no Brasil, o que o governo está fazendo para se preparar para combater esse vírus. E de um outro lado, o ministro da Economia, né, que também fala quais são as atitudes, quais são as posições e o que o governo está fazendo para que esse vírus, né, tenha um menor impacto na questão da economia. Que conforme os dias estão passando, existe muito essa discussão aqui nas redes sociais, eu até participei um pouco desse debate, porque é saúde, né, ficar em casa versus você ir trabalhar, né? Então a preocupação de que o Brasil quebre, gere muito desemprego, muita pobreza e por consequência muitas mortes, a preocupação é muito grande e ela é válida, assim como também o pessoal que defende ficar em casa é uma perspectiva totalmente válida. Então, pensando primeiro pela questão da saúde, eu quero me atentar, acho que basicamente, em especial hoje, né, com a coletiva que o Ministério da Saúde deu ontem, né, e o ministro acho que muito sensato, entende, né, é uma pessoa, eu acho que é uma pessoa muito competente, está trabalhando, né, de uma forma muito competente, que ele é muito ponderado, ele reconhece que realmente a gente precisa desse confinamento, porque o país ele precisa se preparar para o avanço inevitável, né, dessa epidemia aqui no Brasil, né, então a gente vai sobrecarregar o sistema de saúde, então precisa realmente essa parada, só que não da forma que foi feito por muitos governadores, não da forma que foi feita, porque é importante sim a contenção, né, de circulação de pessoas, só que vários governadores saíram parando simultaneamente, então definiu ali algumas atividades que deveriam ser essenciais e o restante fechou. E nós já começamos a sentir os efeitos, sabe? Aí, um pouquinho mais de uma semana, a gente já começa a sentir. Alguns lugares já estão com desabastecimento, né? A gente vê bastante relatos aí dos caminhoneiros da dificuldade que eles têm de fazer o transporte. E se os caminhoneiros parar, não vai chegar comida no supermercado, não vai chegar os equipamentos, né, nos hospitais, então não vai chegar medicamento na farmácia, então é um pessoal que está sofrendo bastante, não estava sendo dando condições para esse pessoal. Porque se o caminhão parar, quebrar, tem muitos lados do caminhão quebrou e a pessoa não conseguiu consertar o veículo porque não tinha oficina, não tinha borracharia, porque o prefeito e o governador mandou fechar. E mesma coisa a alimentação, estava com dificuldade para conseguir encontrar um lugar para comer, porque tinha sido fechado os restaurantes de beira de estrada. Então é necessário sim confinamento, mas de uma forma inteligente. Então o que o ministro falou? Que ele está em negociação, está em contato com os secretários de saúde dos estados, para que comece a se preparar, né, uma volta gradativa, né, sem prejudicar a questão da saúde, mas que comece a voltar algumas atividades, né? Porque, ao meu ver, toda atividade ela é importante. No caso, se a gente pegar, por exemplo, do caminhoneiro, se você pensar a grosso modo, uma oficina a princípio não seria essencial, mas ela é essencial para o caminhoneiro, né? Então está travando o caminhoneiro. Então os caminhoneiros estão pressionando também muito nesse sentido, porque se não tem condições de trabalhar, como é que eles vão continuar trabalhando? Então estavam arriscando até parar, né? Nós temos também um ministro fantástico, ao meu ver, que é o Tarcísio lá na infraestrutura, que tem esse diálogo com os caminhoneiros, então que está conseguindo segurar a questão, mas por quanto tempo ele vai conseguir segurar, né? Então é importante que seja feita essa volta gradual.
Na minha perspectiva, não vai ocorrer essa semana. Eu acredito, né? Posso estar errado, mas como está em negociação, o Ministério está se preparando, né? Está importando equipamento, e muita coisa vem da China. E a China agora que voltou à produção. E não é só o Brasil comprando, é o mundo inteiro comprando da China. Então eles estão tendo muita dificuldade para trazer máscara, os equipamentos, né? Está se cogitando até se mandar avião lá para a China para poder trazer tudo isso aqui para o país. Então eu não acredito que eu acredito que vai se estender essa semana, talvez a outra semana também, né? Esses fechamentos daí para começar a voltar algumas atividades. Então, para a parte de saúde era mais ou menos isso que eu né, tenho acompanhado. Em relação à economia, o nosso ministro ele deu fez uma live com o pessoal da XP Investimentos. Alguns pontos que eu achei relevantes ali que eu gostaria de comentar com você. Primeiro é a questão da liberação de crédito lá para o pagamento da folha, né? Que não vai ter um crédito, então para você vai até o banco, né? No teu banco lá e vai fazer um empréstimo que vai estar vinculado ao CPF dos seus funcionários. Então ele não vai vir para a tua conta, vai direto para a conta do funcionário. E vai ser esse valor vai ter uma taxa de 3,75 ao ano e deve ser parcelado em 36 vezes, tá? O que o Paulo Guedes falou? Pelo que eu entendi, talvez vai ter alguma alteração aí, né? Porque que essa medida ela vai atender empresas que faturam acima de 360 mil ano, que vai até 10 milhões. Só que o grosso ali tem muita empresa, milhares de empresas, que não tem um faturamento desse. Então não vai contemplar o MEI que tem funcionário, não vai contemplar aquela microempresa que fatura abaixo de 360 mil. Então, outra medida que deve sair essa semana, pelo que ele comentou, é que o governo talvez ele vai dividir esse custo com os empresários. Acho que umas 2 semanas atrás cogitou-se de reduzir lá a questão da carga horária, por consequência o salário, né? Era para sair isso daí, dava-se, né, apostando que ia sair na medida provisória 927 agora de 2020, né, que tratou um pouquinho sobre a flexibilização da folha de pagamento, mas não saiu. Então lá se apresentou a questão lá da suspensão por 4 meses também, teve uma repercussão muito negativa, o governo resolveu tirar e reeditar o texto através de uma medida provisória, trazendo outras coisas. Então, provavelmente essa medida vai sair essa semana. Então o governo se propõe a pagar aí, mais ou menos 25% da tua folha de pagamento, então você vai poder reduzir a carga horária, reduz o salário, e o governo vai arcar com parte desse custo. Então, nenhum empregado vai receber menos que um salário mínimo, tá? Então, o teto ali no mínimo o salário mínimo. Então, ninguém vai ganhar menos que isso. Então, o governo vai entrar vai te ajudar a financiar parte disso daí, através de fundo de amparo ao trabalhador. Outra questão que ele comentou também, que eles vão se utilizar dessas empresas de maquininha de cartão, sabe? A Estônia, a PagSeguro, o Mercado Pago. Então, que está na mão do autônomo, tá? Estão, né, o autônomo tem, o MEI tem, o microempresa tem, então os pequenos têm, para ajudar, para fazer financiamento para esse pessoal, fazer empréstimo para esse pessoal, né, ajudar esse pessoal. Por quê? Porque o governo liberou para os bancos, e os bancos aí estão, e esse dinheiro está lá parado no banco. Porque como está tendo toda essa questão dessa incerteza, então os bancos estão com medo de emprestar para o pequeno empresário e não receber, entendeu? Justamente porque essa crise ela pode se estender por algum tempo, então a empresa quebrar e o banco ficar sem receber. Então o recurso foi liberado através de compulsório, só que os bancos estão retendo esses valores lá, não estão liberando na velocidade que o governo esperava. Então, provavelmente ele vai utilizar dessas empresas de maquininha, que como eles têm, né, um acesso direto, mais direto aos pequenos, provavelmente vai ser liberado por ali. O governo, segundo o Paulo Guedes, foi liberado mais de 500 bilhões para a economia, deve se liberar mais algum tanto, a ideia é que chegue a 700, 800 bilhões, né,
de dinheiro na economia, que ele está ou através de empréstimo ou através de postergação dos impostos, né? Então, quando o governo posterga o pagamento do imposto, como aconteceu com o Simples Nacional, esse dinheiro ele não sai da economia, né? Não vai para o governo, então ele fica ali na economia para girar. Só que não vai adiantar nada também, e essa perspectiva foi um ponto colocado pelo ministro, não adianta a gente liberar o dinheiro para a economia, se em contrapartida essas paradas se mantêm por muito tempo. E então acontece, você vai ter o dinheiro, só que você não vai ter o produto para comprar. Então, por isso que o equilíbrio entre a questão de você cuidar da saúde e cuidar da economia, ele é muito importante. Porque isso que vai definir por quanto tempo vai demorar para a gente fazer a recuperação econômica, né? A previsão do Paulo Guedes é o seguinte: por 4 meses a gente provavelmente vai passar um momento muito difícil nos próximos 4 meses, por causa que a gente vai ter aí a sobrecarga do SUS, né? do todo o sistema de saúde, né? Por mais que o governo tente, talvez gere desemprego, e então a gente vai passar por momentos difíceis, mas depois as coisas já começam talvez clarear, talvez então tudo vai depender, como eu falei, de como nós vamos nos comportar nesse período, tá? Era mais ou menos isso que eu queria colocar para vocês. Então, uma proposta que eu defini para esse período, né? Eu acho que é importante a gente se doar, né? E nos unirmos, né? Então, a forma que eu encontrei de doar é doar meu conhecimento, tá? Eu acho que se cada um doar um pouco, né? E a gente por natureza um povo muito solidário, eu acho que se a gente puder colaborar com o outro, a gente vai sair muito mais forte e muito mais rápido dessa crise toda, desse momento difícil. Então, vamos nos unir mesmo, vamos propagar ações positivas. Eu vejo muita gente compartilhando, morreu, não sei o quê, não. Vamos compartilhar coisa positiva, vamos trazer positividade, porque muita gente pode morrer até de depressão, né, por consequência dessa loucura. Que nem o ministro da Saúde propôs, desliga a TV, entendeu? Desliga lá, sai da TV, só passa coisa ruim. Aproveita que você está em casa, reúne a família, senta com os filhos, conversa, enfim, aproveita esse momento, entendeu? Dá uma desacelerada e se concentra no que é importante, que é a tua família, tá bom? É mais ou menos isso. Espero que eu tenha contribuído, né? Fica atento aqui no canal, fica atento nas nossas mídias sociais. Se você não me segue aqui no Facebook, eu vou deixar aqui na descrição as nossas mídias, o meu perfil. Segue eu lá também, que eu sempre estou publicando artigos, publicando alguma coisa que eu acho que seja relevante para ser compartilhado, tá bom? Grande abraço!